Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, todos com esperança em dias melhores, né? Que tudo isso vai passar, que vai se conseguir essa vacina, né? E futuramente a gente vai estar lá no Hermínio, todo mundo junto de novo, né? Nas nossas aulas presenciais, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu prefiro estar lá com vocês, na sala de aula, com a gente trocando, né, esse papo, nessa conversa pessoalmente, usar essas novas mídias, gravar aulas. Não é uma coisa que a professora tem muita intimidade, vocês podem perceber pela timidez, né? Mas a gente supera, a gente vai aprendendo coisas novas, porque o nosso objetivo no Hermínio é conseguir manter essa relação com vocês, né? Alunos do Hermínio. Alunos tão especiais, maravilhosos, né? Mas então, bora lá. Bem, o nosso aulão de humanas, ele teve como temática principal o novo normal. E aí cada disciplina buscou discutir algo da sua área em cima dessa temática. E então a disciplina de História buscou trazer para vocês uma discussão sendo muito feita na atualidade em diversos meios de comunicação. Que discussão é essa? De que essa pandemia global do coronavírus, né, que ela tá ganhando uma dimensão tão grande que ela está alterando, causando várias alterações na sociedade, né? Alterações tanto na área social, tanto na área cultural, econômica, política, ambiental, alterações tão grandes que ela vai se tornar um marco histórico. Com certeza ela vai surgir nos livros de história, né, dos futuros livros de história, né, dos futuros filhos de vocês, sobrinhos, enfim. Mas que marco histórico é esse, né? Você pode até dizer, professora, eu imaginava que essa pandemia ela ia marcar nossa história assim. Mas a pandemia ela não se torna qualquer marco histórico. É um marco histórico que marca o fim do século XX e o início do século XXI. Mas antes de explicar, né, o que seria isso, eu preciso falar para vocês o que seria um marco histórico. Um marco histórico, ele é um acontecimento, ele é um evento, né, carregado de importância, porque ele vai ser capaz de ilustrar uma mudança no percurso da história da sociedade, né, de uma sociedade. Ele é um acontecimento carregado de simbolismo, porque ele sinaliza que algumas mudanças que vinham se processando na sociedade, a partir daquele momento, né, a partir daquele marco, elas se tornaram nítidas e agora se tem de forma concreta uma nova realidade, né, naquela sociedade, novas urgências, um novo momento. Vou citar um exemplo para deixar isso mais claro para vocês, né? Um exemplo de um acontecimento, de um evento que ocorreu nesse mês de julho, só que no ano de 1789. Que acontecimento foi esse? Foi a queda da Bastilha, ou tomada da Bastilha pelos revoltosos, né? Conhecido como queda ou tomada da Bastilha. Esse acontecimento, até então, ele tem sido colocado como um marco histórico do início da Revolução Francesa, ou seja, a Revolução Francesa, né, ela começa em 1789 com a queda da Bastilha. Isso quer dizer que o sentimento de insatisfação, questionamento, o sentimento de incoerência em relação ao antigo regime, ele só começou a existir a partir daquele dia da queda da Bastilha? Não. Esse sentimento de insatisfação contra essa antiga forma, né, de organização da sociedade francesa já estava em processamento, mas pela importância do evento queda da Bastilha, que foi o povo invadir essa prisão, né, a Bastilha é uma prisão, né, uma prisão política, principalmente, né, invadir a Bastilha, libertar os presos, tomar as armas e ir para a guerrilha contra o antigo regime. Por toda essa carga, né, esse acontecimento ele foi selecionado por muitos historiadores como o marco histórico do início do processo revolucionário da Revolução Francesa. Então, é importante falar para vocês o seguinte:
pontuar rapidamente que um marco histórico, quando ele é escolhido, ele não é definitivo. Quando o marco histórico é eleito, é porque ele tem um maior consenso entre os historiadores, mas alguns outros historiadores eles podem questionar esse marco histórico, sugerir outros e futuramente outros marcos históricos podem ser escolhidos e estabelecidos, para substituir os antigos. Isso acontece porque a escolha de um marco histórico depende da perspectiva de quem pesquisa. E mais amplamente depende do contexto, sociocultural e histórico que está inserido o historiador. Por exemplo, o historiador Eric Hobsbawm, já faleceu em 2012, quando vivo, ele sugeriu que o fim do século XX e início do século XXI aconteceu o fim do século XX com a queda do Muro de Berlim, lá em 1986. Muita gente aqui acha que não era nascida, Eu também não. Mas hoje, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, os historiadores já estão, intelectuais de outras áreas, eles já estão discutindo e sugerindo essa pandemia como o fim do século XX, início do século XXI, não mais a queda do Muro de Berlim. Mas ainda antes de adentrar nesse assunto, eu preciso falar outra coisa com vocês. Que coisa é essa? Do ponto de vista cronológico, de contagem do tempo, o século XXI ele já começou desde 1º de janeiro de 2001. Então, muita gente aí, com certeza, nasceu já no século XXI, do ponto de vista cronológico, do calendário, de contagem do tempo. Mas do ponto de vista simbólico e histórico, é possível que esse século XXI ele ainda não tenha começado. Por quê? Porque alguns historiadores eles defendem que, do ponto de vista histórico, um século ele só muda quando ocorre um evento marcante que determina que aquele século morreu e que outro se iniciou. Ou seja, um século só muda quando se consegue estipular o quê? Um marco histórico. Um marco histórico que demonstre que aquelas características, que assinalaram o século anterior, elas ficaram para trás. Que mudanças que acabaram acontecendo, mudanças que mostram que não cabe mais viver como aquela época, aquele século passado. Surgem novas urgências, surgem novas possibilidades, novas necessidades, um novo momento, A historiadora Lilian Schwartz, ela defende muito essa ideia. Ela diz o seguinte, que os séculos, eles não terminam quando a gente vira a folha do calendário. Os séculos, eles deixam de existir quando, de fato, grandes crises elas passam a existir, elas passam a acontecer e colocam em questionamento as verdades que subsistiram naquele século. A gente está falando muito de século aqui, Século, século, século. Mas por que isso? Porque o século ele é uma medida, de tempo muito usada em história. Ela é muito importante para a história, porque por volta de um século a gente consegue já observar muitas vezes as características que marcaram as gerações que viveram, naquele período, que formaram, a gente consegue já perceber a mentalidade daquele período, as características, Ou seja, a gente consegue perceber no século o que a história chama de Zeitgeist, que é uma palavra em alemão que significa o espírito de um tempo, o espírito de uma época. Para ficar um pouquinho mais claro para vocês, vamos pensar como foi considerado o século XIX europeu, mas da Europa Ocidental, como exemplo. As características desse século, que marcaram o Zeitgeist, o espírito desse século. Para começar, o século XIX europeu, do ponto de vista histórico e não cronológico, do ponto de vista histórico, simbólico, ele se inicia com a Revolução Francesa, a primeira revolução burguesa, que vai marcar a nossa sociedade no Ocidente. Mas eu falei para vocês que a Revolução Francesa, ela aconteceu lá em 1789, não foi? Professora, mas o século XIX não começaria a partir de 1º de janeiro de 1801?
Sim, do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista simbólico, histórico, o século XIX vai começar lá com a Revolução Francesa em 1789. E como é que foi esse século XIX francês? Quais foram as características dele? Francês não, desculpa, europeu. Quais foram as características dele, né? O século XIX foi o século em que a burguesia e o liberalismo econômico e político, né, conseguiram se estabelecer. Ele foi o século marcado pela segunda revolução industrial, né, que foi uma revolução definida sobretudo pelo uso das descobertas científicas, como a eletricidade, como da química, do uso delas na produção de bens de consumo. O século XIX foi também a época do desenvolvimento das ferrovias, do automóvel, do cinema, do teatro, da fotografia. Teatro não, desculpa, o teatro é bem mais antigo, mas a fotografia. Foi o século em que se acreditou na noção utópica de progresso, né, como realidade possível. Como assim, professora, progresso como uma noção utópica? É porque se entendia que as sociedades elas iriam se desenvolver tanto, superar todos os seus problemas, ia chegar num nível sem problema nenhum. Um problema que a sociedade enfrentava no momento, ela conseguiria superar ele e ele ficaria para trás, né? Chegando no mais alto nível de civilização, que é aquela sociedade, aquele estágio do progresso em que todos os problemas ficaram para trás. Isso a gente percebe hoje como uma utopia, não como uma possibilidade. Mas ainda falando sobre o século XIX, né? Ele foi foi a época, né, em que se acreditava em que as sociedades, do ponto de vista sociocultural, elas eram hierarquizadas, das mais inferiores às mais superiores. As superiores às ditas civilizadas, né? As inferiores às tribais, consideradas tribais. E assim se julgava naquela época, né, que as europeias elas eram o exemplo de civilização, de sociedade superior para o resto do mundo. O século XIX, inclusive, foi o período do imperialismo europeu, né, sobre o continente africano, sobre a falsa justificativa, né, de que a Europa estava ali neocolonizando o continente africano para levar civilização, né, valores civilizatórios para os africanos considerados inferiores e animalizados, inclusive. Ou seja, o século XIX europeu ele foi marcado pelo sentimento de opulência, de riqueza, pela crença na ciência como capaz de redimir a humanidade de qualquer sofrimento, pela crença na realidade do progresso, né, como uma coisa real, possível, a crença na superioridade cultural e social da Europa, né? Mas todo esse sentimento, né, que caracterizou esse século XIX, ele teve sua lógica totalmente destruída com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. E aí, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que acaba com essa lógica, né, do século XIX, a gente tem a Primeira Guerra Mundial como um marco do fim do século XIX e início do século XX. Ou seja, o século XIX ele vai terminar em 1914, que do ponto de vista cronológico já era considerado século XX. Mas do ponto de vista simbólico, ainda até 1914 acreditava-se que vivia-se, né? Não, acreditava-se, os historiadores colocam como o século XIX, né? Então, no século XX, né, a Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, né, marcaram conflitos sangrentos dentro do território europeu, né? Depois a instauração de ditaduras fascistas em vários países da Europa. Essas guerras elas também foram seguidas pelas revoluções anti-imperialistas, né, que se deram sobretudo na África e acabaram reforçando o questionamento das teorias da hierarquia social e cultural e também a valorização, né? Essas revoluções anti-imperialistas acabaram, né, dando na valorização, né, da diversidade cultural e social, do pensamento multicultural, né, e das teorias pós-estruturalistas. Ou seja, os acontecimentos agora ocorridos no século
XX, eles vão estimular novos valores, vão estimular esses acontecimentos, uma nova ordem de pensamento, de ação, e vai marcar agora o espírito do século XX. Então, o entendimento entre muitos historiadores de que o século XX ele começou em 1914, né? Há esse entendimento entre muitos historiadores que o século XX ele começa em 1914 e agora muitos historiadores propõem, né, que ele vai acabar esse século XX com essa pandemia que vai marcar, né, agora um novo normal, um novo modo de vida, ou seja, o século XXI, que vai ser diferente desse século XX. Isso porque esses historiadores, né, e outros intelectuais das ciências humanas, eles acreditam, né, na possibilidade, isso é uma possibilidade, né, de que esse novo normal ele vai ser uma nova realidade, um novo modo de vida, de se relacionar, enfim, um novo modo de se relacionar com o mundo, com a vida, né, um novo espírito, uma nova época. Então a pandemia marca agora um novo momento histórico, né, que é o século XXI. Quem mais defende essa ideia? Quem mais se popularizou, na verdade, né, defendendo essa ideia? Foi a historiadora e antropóloga Lilian Schwartz, seja afirmando ela em várias entrevistas na TV, em sites, em podcasts, no canal dela do YouTube, né, enfim. Mas também outra pessoa que muito defende essa ideia é a presidente da Fiocruz, né, Nízia Trindade, que, se não me engano, ela é doutora em sociologia. Também é da área de ciências humanas, né? Então, observando o espírito do que foi esse século XX, né, desse século XX, que a gente ainda, né, a gente está saindo dele, Lilia pontuou que ele foi o século marcado, sobretudo, pela crença de que as tecnologias seriam capazes de resolver e salvar a humanidade de todos os seus problemas, de nos trazer a libertação, de nos trazer melhorias em diversas áreas. O século XX foi o século em que a gente diminuiu ainda mais as distâncias geográficas, né, com vários meios de transportes aí, né, como trem-bala, enfim, né, bem avançados, né, que tornaram bem velozes. Foi o século XX foi o século em que a gente desenvolveu ainda mais os meios de comunicação, né? A gente se integrou mundialmente através das redes, né? E consegue contato praticamente em tempo real. Eu estando aqui agora, né, na minha casa em Salvador, se esse vídeo fosse ao vivo, vocês estariam, né, tendo esse contato comigo agora aí do Bonfim. Enfim, ou seja, o século XX foi esse século de globalização intensa, né, de integração, de crença no poder das tecnologias. Mas, tendo visto, né, o que foi esse século XX, a historiadora Lilian, ela sugeriu que com a pandemia essa realidade toda agora se transformou. Que a pandemia, né, como eu já disse aqui várias vezes, ela marca o início de uma nova experiência, de um novo momento, ou seja, do século XXI. E por que ela diz isso? Ela diz isso porque, segundo ela, né, essa epidemia ela deixou claro como nós, seres humanos, não somos invencíveis como imaginávamos, né? Como nós somos extremamente vulneráveis. Como ela disse, né? Ela falou o seguinte, mais ou menos: eis que um micro-organismo que fez com que grandes impérios, grandes países parassem. A epidemia, ela escancarou que a tecnologia não seria capaz de tudo. Nem a maior das tecnologias nos fez saber lidar com esse inimigo invisível. Lilian, ela e muitos outros intelectuais das ciências humanas também sugeriram como é que seria agora, né, esse novo século XXI, esse novo momento. Então, como a gente vai ter, né, que manter os hábitos gerados com a pandemia, né, porque existe a possibilidade desse vírus se mutar e, enfim, a gente viver essa situação, possivelmente, né, de novo, nós passaremos a viver sobre um novo normal, né, no qual vai ser possível, né, que nós sejamos mais flexíveis em nossos horários, né, um novo normal no qual nós iremos
desenvolver uma melhor compreensão da ecologia, que nós façamos uma divisão de gênero, né, nos nossos lares, das tarefas dentro dos nossos lares, mais equilibrada, que as relações de trabalho sejam outras, né, já que agora a gente tem um home office, por exemplo, muito presente, já existia, né, mas agora, né, ele se torna muito um uso muito mais necessário. Também que esse novo século XXI, né, esse novo normal, esse novo momento seja marcado pela diminuição dos gastos energéticos, dos gastos financeiros, do consumismo desnecessário, que a educação ela seja permeada pelo uso de novas tecnologias, e a gente já tá vivendo isso aqui agora, né? Que tenhamos novas formas de nos relacionar com as pessoas, novas formas de viver no espaço público, todo mundo de máscara agora, né, mantendo a distância, comunicação muito mais através dessas plataformas como WhatsApp, né, essas videochamadas, enfim. Então, beleza. Diante de toda essa exposição, né, que eu fiz até aqui, né, sobre o que seria esse novo normal aí na história, pensando nesse novo normal de uma perspectiva histórica, né, eu preciso fazer com vocês uma reflexão, que essa reflexão, ela, de qualquer forma, ela relaciona o conhecimento histórico, né, com esse possível novo normal. Que reflexão é essa? A gente precisa ter ciência de que em todas as épocas, né, em todos os momentos, em toda a história da humanidade, existiram numa mesma sociedade, no mesmo período, coisas boas em alguns setores e coisas ruins em outros. Coexistiram ali numa mesma sociedade, né, progressos em determinadas áreas, em determinados campos e retrocessos em outros. Coexistiram boas práticas, solidariedade e desgraça, violência, guerras. Coexistiram informação, desenvolvimento, diversidade cultural, sede de conhecimento. Coexistiram com censura, com incapacidade de aceitar o outro, né, de respeitar o diferente, com discriminação, com opressão. A época em que a gente vive, né, ela é um belo exemplo disso, né? A gente, apesar de todas as discussões já feitas, né, de todos os direitos já conquistados por muitas minorias, a gente está vendo um momento de muita censura, né, de muita repressão, enfim. A trajetória humana, ela não é linear. Essa ideia de que a gente está caminhando para um progresso, para uma melhoria sem fim, uma sociedade com todos os erros e problemas superados, isso é apenas uma utopia, como eu falei mais à frente para vocês. Essa ideia de sociedade como fada sem defeitos não existe. Nós somos seres humanos, somos extremamente complexos, extremamente, né, duais. A qualidade do momento que a gente vive, ela depende, sobretudo, da nossa ação humana cotidiana. Depende, sobretudo, de nós, seres humanos, enquanto agentes históricos, né? São as ações dos indivíduos, as práticas sociais e culturais que marcam as épocas, que fazem a história. Então, para que esse novo normal ele seja uma realidade melhor em comparação anterior, né? Isso vai depender, sobretudo, da gente. Para que tenhamos um novo normal mais positivo, né, melhor. Isso vai depender da nossa busca individual em sermos melhores, né, de melhorar nossos valores, de buscarmos sempre atuar de forma ética. E veja só, ética não depende de religião, né, de atuarmos com respeito, de atuarmos com empatia, com solidariedade, com um amor ao próximo. Enfim, vai depender da gente buscar sempre por conhecimento, por aprendizagem, né, para melhorar a nossa vida pessoal e a nossa atuação no mundo. Da gente buscar também melhorar enquanto cidadãos, né, no cumprimento de nossos deveres e também na exigência de nossos direitos. Enfim, né, a história ela não é feita apenas pelos grandes personagens políticos, né, que a gente vê aí. Ela também é feita principalmente pelo povo, pela comunidade, por cada um de nós.
o que a gente faz no nosso cotidiano reverbera, né, na história. Se a gente luta, se a gente apoia, se nos apoiamos, né, agimos por melhorias, isso se soma a outras ações de outros indivíduos e repercute no tempo. Se nós agirmos em apoio à opressão, a gente vai colaborar para que a opressão se mantenha. Se nós, diante de opressão, diante de uma situação ruim, fecharmos os olhos e não fizermos nada, de qualquer forma a gente vai estar se omitindo, né? E permitindo que as coisas continuem como estão. Então, assim, por mais que a gente ache que não, cada ação nossa se soma com outras e impacta no mundo. Então, cabe a nós queremos somar, né, em coisas positivas e buscar que um novo normal seja uma época melhor, né, um momento melhor. Então, assim que a historiadora Lilian Schwartz, ela coloca o seguinte, que um novo normal ele vai ser estabelecido também pelo grau de aprendizado, de conscientização, que cada um de nós vai conseguir assimilar, né, com essa pandemia. E ela coloca que, então, né, que a humanidade, ela sugere então que a humanidade comece o quanto antes, né, a aprender com os seus erros, com os erros que cometeu no passado, e é isso que a gente espera. Então, gente, essa foi a minha fala, né, que eu acabei tendo no nosso aulão de humanas, e agora eu tô gravando aqui para vocês, para que os alunos que infelizmente não têm, né, acesso à internet, acesso regular à internet, possam agora, né, acessar esse aulão lá no nosso Instagram e em algum momento, né, que estiverem com acesso e acompanhar, né, o que a gente buscou aqui para conversar com vocês, para se inteirar com vocês nesse momento, manter esse contato. E eu espero que tudo passe, que tudo fique bem logo, que a gente possa estar lá no Hermínio juntos, né, voltando à nossa rotina, que a gente aprenda com tudo isso que a gente está vivendo, né, e some de forma positiva no nosso dia a dia, no nosso futuro. Um grande beijo para vocês, estou morrendo de saudade, viu? A Pro aqui tá meio tímida, mas enfim, isso vai melhorar, né? A gente vai voltar à nossa zoeirinha. Beijo e fiquem todos com Deus.